sou o pastor Roberto Cruvinel e este é o vídeo número 2 do projeto que eu apresentei a vocês, Crescendo no Conhecimento. Olha, é muito bom estar com vocês mais uma vez e eu quero saudá-los como saúdo em todos os nossos programas, dizendo Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Olha, hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico que tem de fato dividido a cristandade, tem causado celeuma entre os irmãos e no meio teológico tem feito com que pessoas vivam entrincheiradas num escopo doutrinário, defendendo um escopo doutrinário, uma linha de pensamento. É óbvio que você já deve ter imaginado que eu estou falando sobre calvinismo e arminianismo. Quero lhe dizer que do ponto de vista soteriológico, embora eu seja pentecostal clássico, eu não defendo, não abraço a questão calvinista ou arminiana, o escopo doutrinário, a linha de pensamento calvinista ou arminiana. Eu sou soberanista. E talvez você diga, pastor, o que é ser soberanista? Inclusive na internet eu já vi alguns comentários maldosos, debochados com relação à minha posição e me declarar soberanista. Eu sou soberanista porque eu não avalio a linha de pensamento, eu não avalio teologia pela linha de pensamento, eu não avalio teologia abraçando a linha de pensamento A ou B. Eu avalio teologia também do ponto de vista soteriológico pela origem ou a fonte, e aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso ler a palavra de Deus com as lentes embaçadas do dogmatismo. Eu deveria então aceitar um texto em detrimento de outro, tentar manipular texto. Se você assistiu a minha participação no programa Vejam Só, quando nós analisamos o Salmo 51, se era possível alguém perder a salvação, eu disse ao pastor que compartilhou comigo, irmão, eu aceito determinado texto. Qual a dificuldade do senhor aceitar este texto da Bíblia Sagrada? O que havia antes de Armínio? O que havia antes de Calvino? Qual era a linha de pensamento abraçada? As pessoas falam, não, o fulano é pelagiano, é semi-pelagiano, mas o que a Bíblia Sagrada diz de fato? Nós vamos tratar hoje sobre o seguinte tema: após a conversão, é possível um cristão perder a salvação? É possível um cristão perder a salvação? Ora, alguém que é salvo, alguém que verdadeiramente já encontrou com Jesus, teve a sua vida lavada e redimida no sangue do Cordeiro. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse tema nós vamos falar na edição de hoje deste vídeo, Crescendo no Conhecimento. Essa discussão é uma discussão muito antiga. Pode-se dizer que tem gerado uma grande divisão no seio da igreja e a controvérsia soteriológica concernente a perder a salvação. Com relação a ser salvo, não existe discussão. Tanto arminianos como calvinistas e crentes em Jesus, continuistas, cessacionistas, entendem que você só pode ser salvo através da pessoa maravilhosa de Jesus. A salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia diz que o dom de Deus é a graça, não é? A palavra charis, a palavra grega charis, a graça de Deus, é um presente do Senhor à humanidade, e mediante a fé, crendo na verdade, nós somos salvos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra fé no grego é pistes, não é? Fé, pisteuo, eu creio. Bem, então não há discussão com relação a isso, com relação à salvação em Cristo. A palavra salvação vem do grego soteria, que além de salvação significa também saúde. Agora a discussão é possível alguém perder a salvação? É possível? Jesus morreu por todos ou morreu somente pelos predestinados? Bom, por um lado, os arminianos, discípulos de
Jacob Armínio, não é? Que foi um teólogo viveu de 1560 a 1609, os arminianos defendem a cooperação do homem no processo da salvação quando exerce o seu livre-arbítrio. Eu não vou tratar aqui dos 5 pontos calvinistas, eu não vou tratar aqui, esmiuçar a questão da depravação total do homem, da expiação limitada ou ilimitada, do sinergismo, monergismo. Eu não vou tratar nesse vídeo aqui. Eu vou apresentar alguns textos bíblicos que vão auxiliar os irmãos e principalmente aquelas pessoas que de repente se encontram no meio de um embate entre calvinistas e arminianos. Bem, os arminianos defendem que o homem efetivamente pode perder a salvação. Por outro lado, os calvinistas, que são os discípulos de Calvino, defendem que o homem, no sentido soteriológico, não tem livre-arbítrio, pois uma vez o homem eleito ou predestinado, a sua salvação está garantida. As discussões acerca deste assunto não são pequenas, e às vezes os debates são inflamados. Um arminiano diz: se alguém não se santificar, perde a salvação. Ou como diria um grande calvinista: se você não se santifica, coloque em dúvida a sua eleição. Na verdade, meu irmão, no final as duas teses se afunilam. A diferença é que, para o arminiano, é possível um crente perder a salvação, e para o calvinista, se o crente desviar-se, ele com certeza nunca foi salvo. Bem, a questão também pode ser semântica. O que é semântica? É o significado de uma palavra dentro de um enunciado, o significado de um termo dentro de um enunciado. É aquilo que a palavra significa dentro do texto, levando em conta o contexto imediato. Por exemplo, o salvo não pode perder a salvação, pois então deixaria de ser salvo. O crente, se demonstrar uma vida ímpia, será que ele foi salvo alguma vez? Então, a questão é muito da semântica. E como entendem os calvinistas? Vamos tratar primeiro de como os nossos irmãos calvinistas entendem. Quero dizer a você que estiver assistindo esse vídeo, se você é arminiano, não desconsidere alguém como irmão, porque ele é calvinista. Não desconsidere. Você tem que entender que quando você recebe a Cristo em uma igreja, você não pergunta: ei, essa igreja é calvinista? Ei, essa igreja é arminiana? Ei, essa igreja é neopentecostal? Ei, essa igreja é suprapentecostal ou pentecostal clássica? Você não pergunta isso. Você ouve a palavra, você entende que Jesus Cristo é Salvador, você entende que Ele é o libertador, e a partir desse momento, você é salvo em Jesus Cristo. Então nós vamos entender agora como que esses irmãos reformados, oriundos da Igreja Cristã Reformada, presbiterianos, etc., como eles entendem. Para esse grupo de irmãos que aceitam o calvinismo, que entende que um homem, ainda que responsável depois da queda, não tem livre-arbítrio, e que Deus, na sua soberania, elege, doutrina da eleição incondicional, predestina, doutrina da predestinação incondicional, os que Ele quer. Não admitem de forma alguma que uma pessoa que foi predestinada por Deus, que foi eleita por Deus, possa perder a salvação. Antes, eles entendem que Deus, ao eleger alguns homens para a santidade, aliás, santidade é condição sine qua non, como resultado da eleição, tá? Sine qua non é uma locução latina que significa extremamente necessário, imprescindível. E essa santidade, ela é necessária, ela é o resultado da salvação. Aliás, isso é verdade. Ninguém santifica para ser salvo, você santifica porque é salvo. Se você santificar para ser salvo, sua salvação é por obras. Veja Romanos 12, 1 e 2, né? Romanos, não é? O texto de Romanos, capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero desafiar você a assistir esse vídeo até o final, tá? Quero desafiar você a assistir até o fim. Bem, eles entendem
que Deus, ao eleger alguns homens para a santidade, para a vida, não o faz baseado nos méritos que essas pessoas possam apresentar. Como eu já citei, Efésios 2, 8 e 9, não é? Quantos defendem que a salvação é pela santificação, mas na verdade santificamos porque somos salvos, porque somos eleitos, e isso é natural. Nós não somos salvos porque santificamos. E Deus, em seu amor e misericórdia, na expressão da sua livre e soberana vontade, elege essas pessoas. É assim que os nossos irmãos calvinistas entendem. Para os calvinistas, a fé e o arrependimento não são condição, mas resultado da eleição. O meio que Deus escolhe para aplicar a salvação aos eleitos. Segundo os calvinistas, Deus não elege porque antevê arrependimento e fé. Não tem a ver com presciência. Ele produz arrependimento e fé porque elegeu. Segundo eles, a graça é irresistível. Não é o homem que se convence do pecado, ele é convencido. Veja, João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, abordando esse texto, quem convence é o Senhor. Quem convence é o Espírito Santo e não o homem que deliberadamente entrega a vida a Cristo. Bom, eu estou dizendo como os calvinistas entendem. O calvinista afirma também que, embora a redenção dependa exclusivamente da vontade livre e soberana de Deus, ele a opera de tal modo que a vontade do homem não é violada. Ou seja, as criaturas morais envolvidas continuam livres nas suas decisões e, por conseguinte, responsáveis pelos seus atos. Deus age através de meios. O calvinista não crê que o homem é convertido à força, contrário à sua vontade, mas que a vontade do homem, naturalmente inabilitada, é vivificada e persuadida pela ação do Espírito Santo de Deus. O calvinista admite que grande é esse mistério, incompreensível à mente humana limitada, mas afirma que é a revelação bíblica, portanto crê nela. Bom, isso que eu acabei de citar, você vai encontrar no livro do Paulo Anglada, Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, página 14, editora Puritano, segunda edição do ano de 2000. Bem, eu estou aqui dizendo como que os calvinistas veem essa questão de perder a salvação ou não. Alguns dizem que a predestinação ou eleição incondicional não coaduna com a justiça e a misericórdia de Deus. Diante dessa argumentação, muitos irmãos calvinistas, eles apresentam o texto de Romanos 9, 14 e 15, que diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Como é que nós vamos discutir com esse texto, meus irmãos? Eu, às vezes, vejo irmãos tentando forçar algumas interpretações de texto. Bíblia tem que ter exegese, tirar exatamente o que o texto diz, e não uma exegese, tentar colocar no texto o que a Bíblia não diz, fazer uma interpolação. Bom, poderíamos de alguma forma julgar Deus injusto por ter escolhido Abraão e Israel e não outro povo? Ou mesmo por ter escolhido Saulo, mesmo sendo esse um perseguidor da fé, conforme está lá em Atos 9,15, qual o mérito que havia em Paulo? Bom, Romanos capítulo 9, de 19 a 25, é um texto que eu gostaria de deixar para os irmãos que estão assistindo esse vídeo estudarem. Vejamos alguns textos e argumentações para dizer que uma pessoa que foi eleita não perde a salvação. Vamos ver? Pessoa eleita, ela não perde a salvação. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nesse texto, vemos claramente o particípio perfeito passivo plural, destinados, do grego tetagmenoi,
onde a forma perfeita passiva mostra que não haveria possibilidade da ação dos gentios na forma ativa. O perfeito é o acabado, ou o perfectum. Portanto, aqueles que estavam destinados foram salvos, somente eles. Essa destinação seria a obra do acaso ou ação soberana de Deus? O que você que está me assistindo acredita? Hein? Se for a ação soberana de Deus, para os calvinistas é lógico crer que Deus predestina. E os predestinados não perdem a salvação. Ora, uma coisa aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Eu sei, isso aqui foi só uma jogada para tomar sua atenção. Predestinação, palavra grega prorizo, não tem a ver com presciência. Eu tenho sua atenção agora. Veja, predestinação e presciência são coisas estanques. A presciência, o pré-conhecimento do grego gnosis, conhecimento, do verbo gnosco, eu conheço, né? É um conhecimento antecipado, é uma questão passiva da divindade, mas não quer dizer que ela interfere. Predestinação do grego prorizo, aí sim, o grego prorizo tem realmente a ver com a interferência, do Senhor. Não tem. Predestinar é destinar antecipadamente. É muito difícil, meus amados irmãos, nós tentarmos manipular essa palavra grega. Então, eu acredito que é mais saudável para a nossa fé entender o significado da palavra prorizo, não é? Que é predestinação e é encontrada em vários textos. Efésios 1:5, inclusive, diz assim: prorissas, remas, reis, uiatesian, de Jesus Cristo, quer dizer, que ele nos predestinou em Jesus Cristo. Esse verbo está no auristo, ativo numa forma acabada. Auristo é um tempo acabado. Predestinou, acabou. Quem é que tinha livre-arbítrio na antiguidade? Me diga. Como é que você pode... Não, mas aí nós temos a argumentação. Esse texto foi aplicado porque havia uma presciência, então Deus predestinou. Bom, é uma forma de ver. Eu estou dizendo como os irmãos calvinistas entendem isso. Veja, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2,13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, olha aqui o tempo, não é? Não pretérito, não está acabado, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Não está falando de todo mundo, tá? Bem, veja a segunda epístola de Paulo a Timóteo 2,25. Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Né? Deus lhes conceda, não só, quer dizer, algo da parte de Deus. Bom, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, mudança radical de pensamento. Veja Atos 11:18. Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então esses irmãos entendem esses textos. Veja Atos 5:31, Atos capítulo 5 e o versículo 31, que diz: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Quer dizer, que o arrependimento provém de Deus. Nesses textos, os irmãos calvinistas, eu quero dizer aqui que a minha visão, irmãos, não é promover beligerância, nem embate. Nós somos de Jesus, não é? Nesses textos, os calvinistas observam que Deus é quem produz o arrependimento. Portanto, os arrependidos são eleitos e Deus não erra. Sendo assim, os eleitos não podem perder a salvação. Antes irão santificar-se como fruto de sua eleição. Observe-se que a eleição na Bíblia não tem o mesmo sentido secular e temporal. Sua conotação é espiritual e eterna. Veja, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A questão que antes de Calvino, antes de Armínio, antes de Agostinho, antes de Melanchthon, antes de Lutero, a Bíblia já era a Bíblia. Então, por isso que eu me coloco como soberanista. E eu vou explicar já já. O arminiano entende que todos têm livre-arbítrio, o homem coopera na salvação. O calvinista diz, não, o homem não tem livre-arbítrio do ponto de vista soteriológico. Não tem livre-arbítrio do ponto de vista soteriológico. E alguns são predestinados, outros não. Eu digo, todos têm livre-arbítrio, mas a soberania de Deus é muito maior. Predestinação não significa outra coisa senão decidir de antemão. Portanto, entende os calvinistas que aquele que Deus predestinou de forma nenhuma pode perder a salvação. Bem, está aí. Agora, eu não posso negar o significado das palavras gregas, a palavra prorídio, por exemplo, tempo no aurício, não posso negar. Agora, também não posso ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo, como entendem os arminianos. Para o grupo de irmãos que entendem ser possível perder a salvação, nós precisamos ver alguns textos. Procuram provar que a expiação é universal. Por exemplo, João 3,16, Roteos regapsen cosmon, Deus amou o mundo. Hebreus 2,9, não é? Hebreus 2,9. Vamos lá. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Quando o texto diz assim, vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ora, não é a Bíblia? É a Bíblia. Aliás, nesse texto original grego não apresenta a palavra homem do grego anthropos, não é? Terminando simplesmente com a palavra todo, que é bastante genérico, mas a palavra homem, no original grego, de Hebreus, eu estou aqui com o Novo Testamento grego, do Destry Alland, Hebreus, capítulo 2, e o versículo 9, Hebreus, depois eu posso até colocar na edição, né? 2,9, e esta palavra não aparece no texto, no texto grego, não é? Mas ela é subtendida na tradução de equivalência dinâmica, tá ok? Por todo. Bom, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 de Pedro 3 e 9 diz assim, 3 e 9 diz assim, não pagando mal por mal, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 3, 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É muito importante observar o contexto de cada um desses textos, observar qual o significado real dos termos genéricos. Veja, eles veem e mostram o uso de condicionais, não é? Os condicionais, vamos ver aqui. E tem um estudo, se você quiser pode me pedir pelo WhatsApp, eu te mando, é um estudo que eu usei para o debate do programa Vejam Só, que é esse estudo aqui, não é? Salmo 51 ensina que o Espírito Santo pode ser retirado de um salmo. Veja, os condicionais, Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o condicional. 1 aos Coríntios 15, 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 3, 14.
porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, olha, está falando do seu justo, está falando de qualquer um. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja a possibilidade de retroceder. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. Está na Bíblia, não é? Olha esse texto, apostasia, não é? 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Irmãos, me parece plausível considerar a possibilidade, de acordo com esses textos e outros tantos, não é? João 15, 6, Tiago 5, 19 e 20, aliás, vou até ler Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20, que diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, para desviar tem que estar nela, para apostatar, para cair da fé, tem que estar nela. Se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Está escrito. Então está escrito. Então não importa se meu irmão chama de calvinista, arminiano, semi-pelagiano, é questão do que a Bíblia diz, não é? É plausível acreditar, considerar a possibilidade real de alguém, por conta da permanência no pecado, ter o Espírito Santo retirado. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós temos, meus amados irmãos, queridos irmãos aqui desse trabalho, nesse vídeo, eu acredito que você... nós temos muitos textos que deveriam ser observados, e quero dizer a você que você não pode negar a palavra predestinação na Bíblia. Predestinação é aquilo que ela diz mesmo, predestinar, é aquilo que diz, prorizo. Porém, nós não podemos negar a possibilidade de alguém cair da fé. Não podemos negar a possibilidade ou a verdade de alguém cair da fé. Pastor, o senhor é o quê? Irmão, eu sou crente em Jesus, creio na Bíblia Sagrada, sou do movimento pentecostal clássico. A você que, comentando alguns links, né, debochou dizendo que ele inventou uma nova linha de teológica. Ora, o que existia antes de Calvino? O que existia antes de Armínio? Eu sou soberanista, Deus é soberano, Deus faz o que Ele quiser. E se Ele quiser dar ao homem a liberdade de escolher ser salvo ou não, isso é uma prerrogativa de Deus. Ele, como Ele tem a prerrogativa de ter misericórdia de quem Ele quiser. Tá bom? Bem, irmãos, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você desse um like, que você curtisse o meu canal, curta o meu canal, e vai ser uma bênção tê-lo e compartilhar outros vídeos com você. Eu vou sempre apresentando uma dificuldade bíblica aqui. E também dizer ao irmão e à irmã que em breve nós estaremos com cursos online. Nós vamos ter cursos com vídeos na área de teologia, de grego bíblico, seitas, heresias, apologética. Você vai poder fazer esse curso pela internet, na plataforma, baixando os vídeos, recebendo e-books, certamente fazendo avaliações e crescer comigo. Em breve, nós estamos estudando como fazer isso. Muito obrigado. Se você quiser receber esse estudo, não é, sobre perder a salvação escrito, com o tema que nós estamos discorrendo nesse vídeo, o tema após a conversão, é possível o cristão perder a salvação? Você pode me pedir através do WhatsApp, ou mesmo esse estudo sobre o Salmo 51, se o Espírito de Deus pode se retirar de alguém, não é? Como o texto parece dizer que foi o caso de Davi,
você pode me mandar uma mensagem para o WhatsApp, 11 96766 5787. Nesse número também, se você quiser estudar teologia à distância em qualquer lugar do mundo, básico, médio, bacharelado em teologia, são cursos livres, reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus. Eu quero mandar um vídeo para você. Basta você me mandar ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram uma mensagem dizendo: eu quero estudar teologia, quero informações. Eu vou te mandar um vídeo do nosso seminário, 11 96766 5787. E esse número também é um número que você pode usar para me convidar a pregar ou dar uma palestra em sua igreja. Vou repetir, 11 96766 5787. Curta a minha fanpage no Facebook, Pastor Roberto Cruvinel, não é? O Instagram é @Roberto Cruvinel. E vai ser um prazer grande poder tê-lo nas minhas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe, Deus te guarde. Olha, acima de qualquer linha de pensamento, nós cremos em Jesus. Deixa eu lhe dizer, para encerrar aqui, quando eu ouvi isso de um professor na internet, achei muito interessante. O calvinista pregando, ele é arminiano, diz: aceita Jesus. O arminiano orando, é um calvinista: Jesus, faça a tua vontade. Quando você vai a Cristo, você vê: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando você recebe Jesus, você, passando pela porta estreita, você vai ver. Isso é uma metáfora, né? Eu te escolhi. Olha, o negócio é servir Jesus, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Roberto Cruvinel, sou diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. Estou com uma promoção muito boa para você que deseja investir na sua vida, investir no seu ministério, quer estudar teologia, mas não tem tempo nem condições de ir a uma escola formal. Você pode agora estudar teologia à distância no conforto do seu lar. Nós temos alunos em Portugal, temos alunos em vários lugares do Brasil. E você, meu irmão, também pode ser um de nossos alunos, também pode vir estudar conosco e aprender muito e edificar a sua vida. Olha, nós temos o curso básico em teologia, médio e bacharelado em teologia. Curso básico com 24 matérias, médio com 36 matérias e o bacharelado com 47 matérias, mais monografia. Nossos cursos são cursos livres, não necessitam reconhecimento do MEC e são reconhecidos por 2 convenções da Assembleia de Deus, a CIAD-SPEL e a Comadesp, que são convenções ligadas à Comissão Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Olha, você vai aprender muito. Nossa escola é uma escola de cunho teológico pentecostal clássico, porém com uma visão abrangente de teologia, vai aprender várias linhas de pensamento, embora seja uma escola ortodoxa, de cunho, como eu disse, pentecostal clássico. Anote o telefone para maiores informações, me mande uma mensagem para o WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Esse é o curso básico em teologia, curso básico. São 24 matérias em 2 apostilas encadernadas, e aqui você vai aprender etimologia da teologia, você vai aprender sobre a relação de teologia e ciência, teologia estética, teologia e fé, bases fundamentais da teologia, linhas de pensamento, muita coisa você vai aprender aqui. E ao final do curso, após a aprovação, você recebe seu certificado e seu histórico escolar. Nós temos aqui o certificado do diploma do médio. Certificado do médio é só um modelo e você recebe em papel fotográfico. Aqui uma cópia do certificado básico em teologia, e no verso vem os reconhecimentos. Você tem os reconhecimentos e também recebe o seu histórico escolar após a aprovação. Recebe no ato da entrega, nós mandamos todo o material de uma vez, um livro do curso de capacitação ministerial, de presente da minha autoria, e um DVD de aula de hebraico. Agora, pastor, mas é caro isso? Não, você recebe todo o material de uma vez. São Paulo e Grande São Paulo não paga frete, recebe por Sedex. Agora, olha a promoção, curso básico, 24 matérias, de R$ 800 por R$ 570, é isso mesmo, de 800 por R$ 570, paga em 10 vezes sem juros pelo PagSeguro. Curso médio de R$ 1.200 com 36 matérias, por R$ 950 em 10 vezes sem juros
no cartão Visa Mastercard. Anote aí e me mande uma mensagem para o WhatsApp ou Telegram, ou mesmo ligue, ou mensagem de texto para 11 96766 5787. Você tem um grupo do WhatsApp só para os alunos, tira dúvida diretamente comigo. Olha, o telefone é 11 96766 5787. Sou o pastor Roberto Cruvinel, venha ser você também um de nossos alunos.